acesso ao Pai. Efésios 2,18, o texto diz assim: porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Obrigado, pode ocupar o seu assento. No pátio do templo, em Jerusalém, havia uma parede de separação e era uma divisória que colocava-se entre judeus e entre gentios. E ainda dentro do templo havia um véu que marcava a distância entre Deus e entre os homens. Então, uma parede que separa judeus e gentios, homens e homens, e um véu que distanciava o homem do relacionamento com Deus. E Jesus tanto derrubou a parede divisória entre homens, como também rasgou o véu, encurtando a distância do homem para com Deus. Desse modo, por meio de Cristo, ambos, tanto judeus como gentios, ou seja, todos aqueles que creem em Cristo, ambos estamos unidos, ambos estamos reconciliados e ambos temos acesso ao Pai Celestial. Isso você pode ver, o versículo 14, Paulo vai dizer, ele de ambos os povos fez um. No versículo 16 ele vai dizer, de ambos reconciliou. E no versículo 18, que nós estamos aqui nessa noite meditando, ele fala, ambos temos acesso ao Pai. Então perceba aqui, nesse curto versículo, mas que tem uma lição abrangente para nós, o texto diz, porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Aqui, essa palavra aqui, por ele, no caso significa, é uma palavra grega, né, dia, que significa através de, é um marcador de instrumento através do qual se realizava algo. Perceba que Jesus, ele disse em João 14,6, o que ele disse? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, aqui nós entendemos o que? Jesus, ele é o nosso mediador. Eu quero ler esse texto aqui, que comprova esta realidade, em 1 Timóteo 2,5, vai nos dizer que Cristo, ele é o nosso mediador, olha lá, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem que é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Por que ele coloca Jesus Cristo, homem? Porque Jesus, você sabe, ele é tanto Deus, mas ele também tomou a forma humana. Então ele é 100% Deus, nunca deixou de ser, e também ele é 100% homem. E o fato de ele tomar essa forma humana é justamente para nos reconciliar com Deus, ou seja, nos reconciliar consigo mesmo. E ele é o mediador. Essa palavra mediador é uma palavra muito linda. Essa palavra mediador significa alguém que se coloca no meio, a fim de reconciliar. Então, o que é o que está no meio? O meio fala de centro. Então, se Cristo não for o centro, não tem conversa. Se Cristo não for o centro, não tem acesso. Se Cristo não for o centro, não tem paz. Então, perceba, aonde Jesus é o centro, a paz, a harmonia, acesso à presença divina. Porque você sabe que Cristo aqui, quando ele fala, ele é o mediador, essa é uma das grandes revelações que Deus deu no Antigo Testamento. Lembra da escada de Jacó? Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante, quando Jacó ele estava indo para Padã Arã, e ele estava sendo perseguido pelo irmão dele, jurado de morte, e ele pegou uma pedra e fez daquela pedra uma cabeceira, e ali dormiu e sonhou. Deus visitou ele em sonhos, e Deus mostrou uma escada que vinha do céu para a terra.
E sobre aquela escada, os anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Essa escada representa o quê? Era o Cristo, era a revelação de Jesus Cristo como mediador. Por que mediador? Porque ele está no meio, entre céu e entre terra, entre Deus e entre os homens. Então ele veio fazer esse papel de reconciliação. Então ele se colocou entre Deus e entre os homens. Aí Cristo apazigou as coisas. Então, se tirar Jesus desse meio, se tirar Jesus desse centro, não tem conversa com Deus. Se tirar Jesus desse meio, só vai dar o quê? Só vai dar ira, só vai dar contenda, vai dar condenação. É por isso que o projeto Babel não funcionou. E nunca vai funcionar. Por que que Babel não funcionou? Você sabe que Babel era a torre, Gênesis 11, que fizeram para chegar até o céu. Então, veja, e quem que era o centro daquela torre? Era o homem que estava no centro, era o homem que estava no governo. E ali o texto diz que houve confusão das línguas. Por quê? Porque aonde o homem é o centro, só dá contenda, só dá confusão. Agora, quando Cristo, Ele é o centro, então aí a paz, a harmonia, a reconciliação, e aí a conversa com Deus. Por quê? Porque aí nós temos acesso a Ele. Agora perceba que esse texto aí que eu acabei de citar, de Gênesis 28, João vai elucidar ele, quando ele fala, no capítulo 1, quando Jesus fala para Natanael: a partir de hoje você verá os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Jesus se revelando como o mediador. E agora esses anjos que sobem, que descem, ali aponta para os dois ofícios de Cristo. Quais são os dois ofícios de Cristo? Ele tem mais, mas eu estou falando sobre dois: o ofício sacerdotal e o ofício profético. Qual que é o ofício sacerdotal? Cristo nos leva até Deus. Qual é o ofício profético? É Cristo que traz Deus até nós. Então, como sacerdote, ele nos leva até Deus. Agora, como grande profeta, ele traz Deus até nós. Então, há essa ligação. Veja que a escada que Jacó viu é de mão dupla. Ela sobe, ela desce, ela tem via dupla, justamente por isso, porque agora, através de Cristo, eu posso chegar até Deus, e através de Cristo, Deus pode vir até a mim. Ah, meu Deus, que lindo isso aqui. Então é por isso que não tem conversa, se Cristo não for o centro. Então Cristo, ele é o centro da nossa vida, da nossa história. É por isso que entre Novo e Antigo Testamento, quem está? Jesus. É por isso que ele falou: onde tiver 2 ou 3, eu estou na onde? Do lado? Eu estou no meio. Então ele sempre será o centro das nossas atenções. Ele é o centro do culto, ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro. Isso aqui eu digo por ênfase, algo que já vem sendo tratado nessa epístola. Agora ele diz assim: ambos temos, olha lá, ambos temos. A palavra ambos, ele está falando judeus e gentios. E hoje, é claro, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, ambos temos. Essa palavra temos aí, que em grego é erro, significa ter, possuir, estar estreitamente unido a uma pessoa. E essa palavra é usada para falar do intercurso sexual entre um casal, ou seja, uma intimidade muito profunda. Então, quando aqui fala ambos temos, ele está falando aqui que através de Cristo nós temos uma intimidade muito profunda com Deus. Nós temos uma proximidade com Deus. A questão aqui é essa: se temos aqui, é uma profundidade tremenda, é uma proximidade, é algo muito íntimo. Sabe aquela questão de sentir o calor? É essa questão aí, é um negócio muito profundo mesmo, aqui no original. Perceba que, conforme já disse, essa palavra temos aí significa ter, possuir, ou seja, estar em uma estreita comunhão com Deus. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, vós, estou resumindo o versículo, vós tendes um Senhor. Então, esse vós tendes significa o quê? Através da obra mediadora de Cristo, nós temos quem? Nós temos um advogado para com o Pai. Em 1 João 2,1 vai dizer, o que é um advogado? É um que media, ele que faz a mediação. E João escreve assim, eu escrevi para que vocês não pequem, não pequeis, mas se todavia alguém entre vós pecar, há um
advogado para com o Pai. Jesus, temos um advogado lá, temos, é a mesma palavra, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, através da obra mediadora de Cristo, nós podemos desfrutar de um relacionamento profundíssimo com Deus. E perceba que este era o problema do paralítico do tanque de Betesda, por ele não ter um mediador, ele não ter um Senhor. No capítulo 5 de João, vai narrar a história de um homem que ele estava paralítico há 38 anos. E a Bíblia vai dizer que ele ficava esperando o agitar das águas. Vai dizer que um anjo, descia de tempos em tempos, e ali agitava a água, ele ficava esperando o movimento das águas, porque qualquer pessoa que se lançasse nas águas depois de agitado, era curado. Aí Jesus chega e pergunta para ele: você quer ficar são? Você quer ser curado? Aí ele diz isso aqui, olha só que coisa tremenda, versículo 7. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho. Olha lá, é a mesma palavra que Paulo falou, ambos temos, é a mesma palavra. Então, Senhor, não tenho homem algum. Então, olha só o que acontece com a vida deste homem aqui. Quando ele fala aqui, Senhor, eu não tenho, ou seja, ele não tinha um Senhor. Entende o que Davi falou? O Senhor é o meu pastor. Alguns chegam a dizer que o melhor seria traduzido assim: e ele não me faltará. Significa que eu vou ter a presença de Deus, o cuidado de Deus. Enquanto permanecer nele, terei por toda a minha vida. Então, o Senhor é o meu. Olha lá, a possessão, entende? Ele é meu, é algo particular, eu tenho intimidade com ele, ele não é desconhecido para mim, o Senhor é o meu, eu tenho um Deus, eu tenho um pastor, eu tenho um protetor, eu tenho um cuidador, eu tenho alguém que me alimenta, eu tenho alguém que me sustenta, meu Deus. Então esse homem falou, eu não tenho. Ele estava lá naquele tanque, lá esperando alguém, ele falou, mas eu não tenho. Ele estava esperando de um homem, mas ele não tinha alguém que mediasse a causa dele. Então ele não tinha um Senhor, ele também não tinha um ajudador, ele não tinha alguém para mediar aquela causa, para ajudar ele naquela situação difícil que ele vivia. 38 anos, não é 38 meses não, irmão, 38 anos, vai ano, vem ano, vai chuva, vem sol, e o camarada está ali esperando aquelas águas. E agora, perceba aqui comigo, quando ele fala eu não tenho, significa o quê? Ele não tinha intimidade, ele não tinha vida com Deus. Porque agora vai uma palavra aqui séria aqui, ó. Perceba, quando ele fala eu não tenho, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha vida com Deus, entende? Ele não tinha o Senhor como seu mediador, Cristo, ele não tinha nada disso. E agora, por ele não ter um Senhor, um ajudador, um mediador, o que acontece? Ele fica esperando o movimento de homens. Então, qual que é a lição que eu aprendo aqui? Quem não tem intimidade com Deus, espera de movimentos. Então, a pessoa que ela não tem uma afinidade com Deus, uma proximidade com Deus, ela fica esperando questões de homens, ele fica esperando provisão de homem, ele fica esperando ação de homem. Agora, quem tem intimidade, ele sabe que tem um Deus pessoal. Olha que disse o salmista: o Senhor é socorro bem presente. Opa! O Senhor é socorro bem presente, não é ausente, o Senhor está presente. Aí eu pergunto, você tem um Deus pessoal assim? É por isso que Deus se revela: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus de relacionamento, eu sou um Deus de intimidade. Agora diga aí, Deus é Deus, diga o seu nome, Deus é Deus. Aleluia.
Não é só Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, é o Deus da tua vida também, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para que eu venha me relacionar com Deus, eu não preciso pedir para alguém ir lá interceder por mim, não, eu já sei o caminho da intimidade. Aleluia, aleluia. Então eu já tenho vida com o Senhor, a vida pessoal. Agora aqui vai esquentar. Hoje o estudo é mais curto, tá? Mas é de suma importância. Perceba isso aqui. Ele fala que ambos temos acesso. Diga essa palavra, acesso. A palavra e acesso significa, presta atenção, direito de se dirigir a alguém. Ato de levar, ou seja, aproximação. Um movimento para. Então, mais fácil você compreender. Então, através de Cristo, eu tenho o direito de me dirigir a Deus. Eu posso me aproximar de Deus. Cada movimento meu é para Deus. Perceba isso aqui, que coisa tremenda que nós vamos ler aqui agora. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou contra o Senhor, você sabe que ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma intimidade, uma proximidade muito tremenda com Deus, de tal maneira que Deus descia para o culto, era Deus que vinha para o culto, irmão, era coisa séria. Só que teve um dia que Adão pecou, e quando Adão pecou, o resultado do pecado, o que aconteceu? No versículo 8, volta o 8 aí para ler, que é importante, depois eu leio o 9. Aí estava Adão e Eva depois de ter pecado. É o que aconteceu. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Por que pela viração do dia? Porque o dia Deus deu para o homem trabalhar. Na viração do dia Deus deu para o homem adorar. Então encerrou o período do trabalho e vem para o culto. Era toda a viração. Qual que é a viração do dia? 6 da tarde. Essa é a viração do dia. Passou o período do trabalho, ele ia para o culto. Está na Bíblia aí. Ó. E agora, presta atenção, mas o que aconteceu? Por ele ter pecado, quando chegou o momento do culto, o que ele fez? Ó? E escondeu-se Adão e sua mulher, olha lá, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aí versículo 9, aí vem Deus, isso aqui você sabe que Deus sabe onde Ele está, Deus sabe de tudo. Mas esse diálogo aqui é para a gente entender o que está acontecendo na história. Agora veja só, é aqui que eu quero que você pegue. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe essa palavra: onde estás? Deus pergunta: onde estás? Isso aqui, irmão, quando Deus me deu esse negócio aqui, estudando, é muito forte, gritou o meu coração. Essa palavra onde, presta atenção que ele não está falando aonde, ele está falando onde, é diferente, já vou te explicar por quê. A palavra onde indica permanência, ausência de movimento. Se eu quero falar que a pessoa, por exemplo, ó, você está indo, ó, presta atenção, você está indo, isso indica o quê? Movimento. Está indo não indica movimento? Você está indo, aí eu uso qual palavra? Você está indo aonde? Porque indica movimento. Mas quando eu falo você mora onde? Indica permanência, é algo que está imóvel. Agora pega isso aqui, Deus chegou para Adão e falou o quê? Você está, significa que ele perdeu o movimento, ele estava imóvel. Então pega isso aqui é uma revelação forte, escute isso aqui, isto é, Adão quando pecou, ele perdeu o caminho do acesso a Deus, ele perdeu o caminho do acesso e ficou imóvel. Agora entenda uma coisa, foi por isso que o paralítico ficou 38 anos sem movimento. E esses 38 anos você sabe que é o tipo do Israel rebelde no deserto. Deuteronômio 2,14, eles já estavam 2 anos no deserto e por causa da rebeldia ficaram mais 38 anos. Então o que fez Israel ficar parado no deserto foi o quê? O pecado. Então pega isso aqui, o pecado paralisa. João capítulo 5,14, eu estou falando daquele mesmo paralítico. Jesus quando curou ele falou o quê? Você não peca mais, hein? Porque senão algo pior vai te acontecer. O caso dele estar ali 38 anos era o quê? O pecado paralisou a vida daquele homem. Agora percebe isso aqui, mas o perdão de Cristo na nossa vida me leva,
me movimenta para Deus. Presta atenção, o pecado me faz uma pessoa imóvel, o pecado me paralisa, mas o perdão de Cristo me dá o acesso, o perdão de Cristo me movimenta. 1 Pedro 3,18, veja como isso é forte, irmão, aleluia. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, leia aí, para levar-nos a Deus, só que para levar-nos a Deus, então levar é a mesma palavra aqui de acesso, então, ou seja, quando o homem peca, ele fica imóvel, ele fica na permanência do pecado, e ele fica ali estagnado, a vida não anda, nada funciona, mas quando o homem é perdoado, quando o homem recebe o perdão de Deus, quando o sangue de Jesus purifica a vida deste homem, ele já não vai ter mais uma vida paralisada, ele já não vai ter uma vida estacionada. Por quê? Porque agora o perdão de Deus deu movimento ao que estava parado, porque agora Cristo me leva, ele me dá acesso até o Pai, ele me leva até o Pai, ou seja, para levar até o Pai é um movimento. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 2,21, para que sigais as suas pisadas, sigais as suas pisadas. O que é seguir pisadas? É estar em movimento. É por isso que o crente que está em Jesus não permanece no pecado, porque ele está no movimento de Cristo. Aleluia, que coisa tremenda isso aí, viu? Então o perdão de Deus na nossa vida, ele traz esse movimento divino, e esse movimento, ou seja, é um movimento divino, não é humano, não é coisa terrena, é um movimento que nos leva para Deus, porque a pessoa, irmão, que vive e permanece no pecado, ele estagna, não há projeção de Deus, não há construção de Deus. É o que acontecia ali, tanto com Adão como eu citei aqui o paralítico. Mas veja só, quando Jesus curou o paralítico, coloca aí, volta aí, para você ver como que o perdão traz movimento na nossa vida. O capítulo 5, versículo 8 de João. Olha só, quando Jesus acaba de curar o paralítico, versículo 8, e o 9, Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Olha só o que aconteceu. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama, leia. Então o perdão traz movimento para a nossa vida. Eu e você não precisamos ficar, aleluia, estagnado, parado. Por quê? Porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos perdoou, e bem-aventurado aqueles que não têm, aleluia, que têm a justiça de Deus imputada sobre si. Bem-aventurado aqueles que Deus não toma pecado, ou seja, todo aquele pela fé que se achega em Deus, que se achega em Cristo, ele é perdoado, e agora ele passa a viver esse movimento de intimidade, esse movimento de louvor, esse movimento de glória, esse movimento de intimidade. É por isso que aquele que foi perdoado não fica se escondendo atrás de árvore, coisa nenhuma. Aquele que foi perdoado por Deus, ele se envolve, ele comparece no lugar da intimidade. Aleluia, glória a Deus. Então comparece, tá certo? A pessoa, você pode ver, quando a pessoa começa a esconder, irmão, do culto, é problema isso aí, gente. Isso é problema. Deu o horário da viração do dia, você começa a ver que rotineiramente a pessoa está se escondendo. É problema isso aí, gente. Porque a questão é o quê? O pecado mirra a vida do ser humano. Esse é o problema do ser humano, sempre foi, desde que ele apareceu. Esse foi o problema e continua sendo o problema. Mas graças a Deus que nós temos a solução. Nós temos a solução, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que o texto vai dizer aqui, ó, ele nos dá acesso ao Pai, acesso ao Pai. A palavra aí, ao Pai, significa, ao no caso, essa palavra significa em direção, que é prós, né? Em direção a, em benefício de. Então preste atenção nisso.
em direção a, olha só, quando fala ao Pai, em direção ao Pai. Então, Cristo, através da sua obra mediadora, ele me aproximou de Deus e agora eu tenho acesso ao Pai, ou seja, eu tenho essa proximidade com o Pai, eu tenho essa intimidade com o Pai e ainda mais, eu estou indo em direção a Ele. A cada passo que eu dou, embora esteja aqui na terra, mas cada passo que eu dou seguindo a Cristo é em direção ao Pai. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Cristo sempre me direciona para o Pai. Ou seja, tudo que me afasta do Pai não é direção de Jesus. Vou repetir isso aqui de novo. Jesus sempre me direcionará para o Pai. E quando eu sei que algo não é direção do Pai, direção de Cristo, perdão, quando eu sei que algo não é direção de Cristo, se aquilo não está me levando para os braços do Pai. Então, tudo aquilo que não me leva para o Pai, já não é mais direção de Cristo para a minha vida, porque a direção, o direcionamento de Cristo é me levar para os braços do Pai. E percebe isso aqui, em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8, olha só o que a Bíblia diz, que coisa maravilhosa. Paulo falando dos Tessalonicenses, acerca da conversão deles, eles se achegaram a Deus por meio de Cristo. Olha só o que Paulo diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, em Acaia. Macedônia é nacional, Acaia é internacional, mas também em todos os lugares. Então, ou seja, olha o que ele está querendo dizer aqui. Mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Então a fé daqueles homens, ou seja, a palavra ali, para, é a mesma aqui que Paulo usa ao Pai, que é próximo, é a mesma palavra. Então o que eu entendo com isso aqui? Paulo está dizendo que a proximidade, a comunhão que os tessalonicenses estão vivendo com Deus, olha só, trouxe um efeito de alcançar Macedônia, que é a nação, é algo nacional. Alcançou as pessoas da Acaia, que aí é algo em outros países, é internacional. E ainda ele vai dizer em todos os lugares, ou seja, regional. Então, esses irmãos estavam vivendo uma profundidade da vida cristã, uma intimidade tão poderosa com Deus, que a fé, presta atenção, a fé desses homens, ou seja, o relacionamento que eles tinham em direção a Deus, essa para já disse, para com Deus, é em direção a Deus. Então, esse relacionamento que eles estão vivendo com Deus, fez com que se espalhasse por todos os cantos. Todas as pessoas estavam sabendo do relacionamento que eles tinham com Deus. Então, quem tem intimidade com Deus, não tem como esconder. Está na cara. Eu vou falar isso aqui de novo, hein? Quem tem relacionamento íntimo com Deus, não tem como esconder. Você percebeu que você chegou naquela empresa, você não falou que é crente, a pessoa chegou e falou, você é crente, né? Não tem como esconder. É como Moisés que subia no monte, aí quando ele descia do monte, o rosto dele estava resplandecendo. Por quê? Aquele que tem intimidade com Deus está na cara, não tem como esconder. Você não tem como esconder. Você olha para a pessoa, você percebe que aquela pessoa tem uma vida próxima de Deus, que ele tem uma vida com o Senhor. É notável, é notório isso na vida de pessoas. Agora perceba isso aqui comigo. Então, o nosso acesso, ou seja, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, nos leva o quê? Até a sala do trono. Então, esse acesso aqui que Cristo nos dá ao Pai, ou seja, em direção ao Pai, o que ele está querendo dizer? Não é só ser atendido nas nossas orações. Ele está falando aqui que envolve um relacionamento profundíssimo. E agora essas pessoas que passam a desenvolver essa vida de profundidade com Deus, isso acaba sendo contagiante, de tal maneira que não fica só na região, não fica só na nação, vai se espalhando por todos os lados. É por isso que quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais essa fé vai se espalhar. Porque não tem como esconder uma casa que é edificada no monte. Ela fica à vista. Oh, meu Deus.
Agora perceba isso aqui, pelo amor de Deus. Então esse acesso, essa nossa intimidade com Deus, que nos leva, ou seja, à sala do trono, acaba alcançando outros. Presta atenção, esse é o mistério. A nossa intimidade com Deus não só fica aqui, no meu relacionamento com Deus, eu estou desfrutando com Deus, só que é um relacionamento tão profundo que acaba alcançando outros, acaba se espalhando para outros, porque o envolvimento com Deus é contagiante. Todo aquele que é contagiado pelo céu, ele contagia outras pessoas. Não tem como eu ser tomado pelo céu, não tem como eu viver o ambiente do céu, aleluia, e não espalhar esse ambiente aonde eu vá. Então a questão é essa: Cristo nos deu acesso ao Pai, para que Ele falou, agora vocês têm acesso ao Pai, agora vocês podem chegar até o Pai, agora vocês estão em direção ao Pai, agora vocês desfrutam dessa intimidade com o Pai. Mas o momento em que vocês desfrutam dessa intimidade, o momento em que vocês gozam dessa intimidade com o Pai, essa intimidade não fica só no local, não fica só na sua vida, essa intimidade começa a se espalhar, esse mover começa a se espalhar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vou dar só um exemplo básico aqui e claro do que eu estou falando. Lembra de uma mulher chamada Esther? A Esther, você sabe, ela era esposa do rei, maior autoridade do Império Medo-Persa, do rei Assuero. E ali teve um dia que se levantou um homem chamado Ramã, e ele fez um decreto. Qual que é o decreto? Todos os judeus, trazendo para os dias de hoje, os crentes, todos os judeus que estão no império vão morrer. E ele assinou o decreto. Então todos os judeus estavam sentenciados à morte. E aí o que acontece? A rainha tinha intimidade. A rainha Esther tinha intimidade. Por quê? Porque ela era a esposa do rei. E por ela, presta atenção, ela tinha intimidade. Só que está escrito no capítulo 4, do versículo 13 e 14 ali, vai dizer, o Mardoqueu chegou, que era tio dela, que adotou ela como filha, disse assim para ela, ó, você tem que ir lá diante do rei e fazer uma petição para ele. Porque o Ramã fez um decreto e todos nós estamos sentenciados à morte. Aí sabe o que ela disse? Faz 30 dias que o rei não me chama. Às vezes você está orando, você fala, meu Deus, eu não estou sentindo Deus. Deus está provando. Alguém já orou e se sentiu vazio mesmo orando? Faz 30 dias que ele não te chama. Aleluia. Ali, presta atenção, ela pegou e falou, faz 30 dias que ele não me chama. E a lei entre os medos e persas é essa: se alguém entrar na sala do trono, o lugar onde ele rege, o lugar onde ele governa, o lugar onde ele tem o seu cetro de ouro, se alguém entrar lá sem ser chamado, e ele não estender o cetro, é morto na hora. Aí Mardoqueu pegou e falou, ó, se você se calar, socorro e livramento vai vir de outra parte. E quem sabe, se foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Então, ou seja, a posição que ela ostentava, era Deus que colocou ela para aquele momento, para aquele tempo. Não peguei, pastor, Deus nos salvou para esse tempo, Deus nos salvou para esta geração. Agora vai pegar agora, presta atenção. E ela pegou e disse, então tá certo, eu vou ir até ele. Ela se paramentou, você conhece a história, colocou a sua veste real, que fala da santidade, que fala do quê? Do temor, que fala do quê? Do quebrantamento. Ei, vamos se vestir, oh meu Deus, quantos crentes já perderam essa sensibilidade?
esse quebrantamento na presença do Senhor. Eu digo, hoje em dia, irmão, para a pessoa dar um glória é tirar a água da rocha, irmão. Você tem que bater para a pessoa sentir Deus, porque o negócio já tá gorduroso, já está cheio de gordura esse coração, mas deixa o fogo do Espírito derreter. Nós precisamos ser um povo mais quebrantado, nós precisamos ser um povo mais entregue na presença do Senhor. Existem pessoas, irmão, para eles sentir algo da parte de Deus, só Deus para ter misericórdia, aleluia, mas deixa Deus derramar hoje essa sensibilidade, esse quebrantamento, deixa Deus derramar essas lágrimas, aleluia, glória a Deus, deixa Deus ferir o coração hoje, esse quebrantamento voltar na presença de Deus. Lembra quando você ouvia dizer Jesus me ama, você já chorava na presença do Senhor? Lembra como alguém dizia Deus está aqui, você já falava em línguas estranhas? Em nome de Jesus, deixa Deus quebrantar o teu coração. Xanás, iterebaçu. Agora escute. Ela então entra, você conhece a história, quando ela entra, o texto vai dizer que o rei já viu ela no caminho, já viu ela no corredor. Quando o rei viu ela naquela posição, irmão, o texto vai dizer, o rei estremeceu, porque Davi disse, tem uma coisa que o Senhor não despreza, que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Deus nessa noite está derramando o espírito de súplica e o espírito de graça. Quem recebe? É a primeira vez que eu vou pedir hoje, hein? Levante a sua mão. Só quem está recebendo quebrantamento. O pecado tem amortecido muitas pessoas, aleluia, tem entristecido o Espírito Santo, por isso já não é mais sensível à voz do Senhor. Urabaxanda, calabaçúbia, tem que anjo descer aqui para movimentar, só assim para ele crer. Mas eu quero te dizer, o mestre já está aqui, o Senhor já está aqui operando em nosso meio, e a presença dele não é simplesmente sentida, a presença dele é percebida, porque quando ele chega, o ambiente muda. E agora quando ela entra, o rei olha ela toda paramentada, bonita. O rei pega sentado naquele trono e pá, estende o cetro de ouro. Ela vem com a mãozinha e ó. Aí o rei pegou e falou, agora você pode me pedir o que você quiser. Sabe o que ela pediu? Em resumo, tá? Estou resumindo, claro. Sabe o que ela pediu? Eu peço por minha vida e por meu povo. Então preste atenção no que eu falei aqui. Eu estou ainda na palavra próxima, que eu falei significa em direção a, em benefício de. É o que significa no grego, no original. Então preste atenção, o que eu estou falando? Quando eu vivo em direção ao Pai, Cristo me direciona sempre ao Pai. Aí o que acontece? Essa intimidade que eu vou viver com o Pai vai ser em benefício de outros. Por quê? Porque essa fé vai se espalhar. E agora, por que Deus me deu, agora, através de Cristo, eu tenho acesso ao Pai? Sabe qual é o mistério? Porque tem muita gente sentenciada à morte. Tem muita gente que está sentenciado a morrer nas drogas, sentenciado a morrer na prostituição, sentenciado a morrer na incredulidade, sentenciado a morrer na idolatria, sentenciado a morrer nos vícios. Mas aí o que eu faço? Eu tenho intimidade com o Pai. E aí eu entro na presença do Pai. E aí o que eu faço? Pai, livra ele da morte. Pai, socorre ele dessa situação. Ou seja, o meu relacionamento com Deus sempre gerará a salvação de almas. Aleluia, que essa graça possa ser derramada sobre a vida desta igreja em o nome do Senhor Jesus. Essa é a grande questão aqui nessa noite, é o que?
é que é impossível nós se relacionarmos com Deus sem pensar na salvação das almas. A Esther poderia, pera lá, estou aqui, estou na boa, mas aí o que acontece? Ela falou, presta atenção, esse é o meu povo, então essas almas aí representam, esse é o nosso povo. Então o crente, o servo de Deus, ele quando ele vive essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com o Senhor tem que gerar esse fruto. Qual é o fruto? O fruto das missões, o fruto da salvação das almas. Então nós temos essa proximidade com o Pai, nós temos acesso ao Pai, e aí nós chegamos diante do Pai e dizemos, não deixa ele morrer não, não deixa ele perecer não. E aí nós vamos até a presença do Pai, e aí desse relacionamento com o Pai, nós vamos se revestindo da presença dEle, nós vamos sendo fortalecidos pela graça dEle, nós vamos sendo renovados por Ele, aí nós saímos, aleluia, oh meu Deus, desse mover, e aí nós vamos, na verdade nós vivemos, esse acesso que nós temos ao Pai, é um acesso dioturno, porque através do sangue do Cordeiro, nós entramos no santuário. Então hoje, nós, a igreja do Senhor, ela vive na presença de Deus. Então a nossa intimidade com Deus não é algo só do momento de culto. A nossa intimidade com Deus, ela é algo permanente, era algo duradoura, era algo diário. A pessoa trabalha na presença de Deus. A pessoa vai dormir, já dorme na presença, acorda na presença, vive na presença, come na presença, almoça na presença, toma café na presença, aleluia, trabalha na presença, faz negócio na presença. Tudo que ele faz é na presença de Deus, irmão, tudo na presença. E aí essa intimidade que ele vai tendo com você, aí você vê que as pessoas sempre reparam e falam, nossa, mas... E repara e fala, mas isso é diferente. Por quê? Porque você está na presença do Pai. E agora para a gente entender isso aqui, chegar na conclusão, então o nosso acesso à intimidade a Deus tem que beneficiar outros. Tem que beneficiar outros. A igreja, se a igreja do Senhor não entender que foi chamada para pregar o Evangelho, para beneficiar, e não é só a região, não é só a nação, é as nações. Deus não tem uma bandeira, Deus tem várias bandeiras. Qual é a bandeira de Deus? Se chama nações. Esta é a bandeira de Deus. Eu vou falar algo aqui que pode marcar a vida de alguém. Deus, ele ama tanto as missões, que o único filho que ele tinha, ou que, no caso de Jesus, o homem, Jesus, você sabe, essa nomenclatura filho de Deus é porque Cristo tomou uma forma humana, mas Cristo é Deus. Então, o único, assim por dizer, melhor, agora ficou. Então, o único filho que Deus tinha, sabe o que Deus fez dele? Um missionário. O único filho que Deus tinha, ele fez dele um missionário. Ele pegou e disse, vai meu filho, vai para o campo missionário. Meu Deus. Antigamente, quando falava de missões da igreja, batismo com o Espírito Santo da igreja, esse era um assunto que fazia a igreja ferver. Hoje você vê que parece que é algo tão distante de nós. A gente fala e sente a frieza que há, porque está faltando paixão na alma. Está faltando a alma arder, queimar, desejar, entender o que é o valor de uma alma. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua própria alma? E em outras palavras, Jesus está dizendo, uma alma salva, uma só alma salva, vale mais do que o mundo inteiro. Então uma alma salva vale mais que Marte, Plutão, Júpiter. Por que que as pessoas, você sabia quanto se investe diariamente para procurar vida em outro planeta? Você tem noção de quanto se investe? Se investe bilhões e bilhões e bilhões de dólares. É bilhões, é muito dinheiro que se investe diariamente para procurar vida lá em Marte. E por que que eles estão procurando vida lá em Marte? Se Jesus morreu pelos moradores da terra,
Aleluia. Por que não investem nas missões? Por que não investem para a salvação do perdido? Aleluia. É por isso que a minha oração que eu faço a Deus, é Deus que comanda, que manda, mas eu digo: Deus, aonde tu enviares os meus filhos, faz dele missionários das mãos do Senhor. Faz dele na escola, faz dele um missionário, no trabalho, faz dele um missionário, nas ruas, faz dele um missionário. Que a chama das missões possa voltar a queimar o coração da igreja do Senhor, que a igreja possa anelar, chorar aos pés de Deus. Hoje as pessoas vêm para o culto porque tem uma necessidade pessoal. Hoje as pessoas vêm para o culto porque estão em campanha para buscar algo pessoal. Mas eu sou de uma geração que as pessoas iam para o culto de fome e sede da presença de Deus, e chegava diante do Senhor e dizia: Deus, usa a minha vida, enche a minha vida, senão não tenho razão para viver. Eu já cheguei a ouvir alguém orando dizendo: Deus, ou usa ou me mata, porque viver aqui nessa terra vazio, sem utilidade, não vale a pena viver. Eu estou aqui porque quero a tua presença, dele a tua presença, desejo a tua presença. Faz alguma coisa na minha vida, me usa, Deus, para ganhar as almas. Quem quer receber um coração missionário? Eu vou te dar 30 segundos para levantar as mãos e glorificar ao nome do Senhor. Sinta o coração arder, sinta o coração queimar. Aleluia. Eu não posso dormir em paz sabendo que a cada segundo tem alguém morrendo de fome, tem alguém morrendo, aleluia, se perdendo. E o problema não é morrer, todos um dia irão morrer. O problema é morrer sem um Salvador. Então o que eu faço em um ato desesperador? Eu tenho acesso, eu vou até o Pai e digo: Pai, não deixe essa multidão morrer. Pai, não deixe essa multidão perecer. Aí o Pai, ele olha para você chorando, clamando, intercedendo. Ele estende o cetro e fala: vou resgatar, vou pegar, vou salvar, vou libertar. Hey, tchau. Kamande canta shara kandara bakala basúria. Elebatara kandara bashanda kalabarakandere bakaia. Que os dias que me restam nessa vida, que os dias que me restam nesta vida sejam para me gastar em prol do reino de Deus, ou em prol da salvação das almas. Eu não posso ser tão egoísta de saber do caminho, de ter o acesso ao Pai e achar que tudo está bom. Eu preciso gritar, eu preciso implorar aos pés de Deus, dizer: Deus, assim como tu me alcançaste, alcança o meu vizinho, alcança o meu parente, alcança a minha família, alcança essa cidade, alcança essa nação. Eu quero almas. Aleluia. John Knox disse assim: dai-me alma, Senhor, se não tire a minha. Não vale a pena viver se não for em prol da salvação dos perdidos. Agora veja, então esse acesso em direção ao Pai, ou seja, Cristo me direciona ao Pai para quê? Em benefício dos outros. Eu tenho acesso. Diga: eu tenho acesso ao Pai. Aleluia. E esse acesso ao Pai, por isso que diz Pai. Você já viu como que um pai preserva um filho? Como um pai educa um filho? Como um pai ama um filho? É por isso que disse Davi: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado,
e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso me compete a dizer para você que vive em direção ao Pai. O Pai também cuida dos mínimos detalhes da sua história, dos mínimos detalhes da sua vida. Sabeis por quê? Qual é o filho que pedirá para o Pai um pão e o Pai lhe dará pedra? Não, o nosso Pai é bondoso, Ele tem cuidado de nós. E eu encerro o estudo. E esse acesso, então, por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é Ele que nos guia. Coloca aí João 16:13. Oh, meu Deus. Jesus dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Só até aqui. Então, Ele vos guiará. A palavra guiará aí, que é rodegel, melhor dizendo, significa mostrar o caminho, guiar através do ensino. O Espírito Santo é um grande professor, ou melhor dizendo, Ele é o professor. E ainda, dirigir para que as pessoas cheguem a um destino apropriado. Então presta atenção, o Espírito Santo é que nos guia, Ele nos conduz aonde? Ao nosso destino. O Espírito Santo está nos levando ao nosso destino. Pastor, e qual é o nosso destino? Irmão, Deus nos destinou para a posição de filhos, Efésios 1:5, e vos predestinou para a adoção de filhos. Você sabe que predestinar é um pré-destino. Então, desde a eternidade, Deus planejou destinar o homem para viver esse relacionamento de pai e filho. Entende? 1:5 de Efésios, nós estudamos nas primeiras aulas aqui, já faz um bom tempinho, né? Então, predestinados, olha lá, e vos predestinou para adoção. Já disse, predestinado, é um pré-destino. Por que pré? Porque o plano da salvação é desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus nos destinou. E qual é o nosso destino? Ser filho de Deus. Então, esse é o nosso destino, tá certo? Deus quer que assim seja. Somente se a pessoa não entregar a vida para Cristo, o destino dela vai ser outro. Ele está destinado à destruição. Mas se ele confessa a Cristo, ele está destinado à vida eterna. E no caso aqui, está na posição de filho, eternamente na presença do Senhor. Agora, observe isso. Então, o nosso destino é os braços do Pai. Olha que gostoso. É gostoso falar isso aqui, viu? Eu sei que tem pessoa que não teve uma experiência muito boa com essa questão de paternidade, mas eu estou falando não é do Pai humano, eu estou falando do Pai celestial. O nosso destino é os braços do Pai celestial. Eu vou falar de novo. O nosso destino é os braços do Pai celestial. Então presta atenção. Então nós somos destinados diga, eu sou destinado aos braços do Pai. Mas para que eu chegue até o Pai, eu preciso saber um caminho. João 14:5, Tomé falou, disse Tomé, nos mostra o caminho. João 14:5, Tomé falou, nos mostra o caminho. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Ele falou, nos mostra o caminho até o Pai. Ele falou, está aqui. Eu sou o caminho até o Pai. Agora percebe isso aqui. Oh meu Deus. Então, esse é o caminho. Jesus, está escrito assim, presta atenção. Porque o caminho da presença do Pai, esse caminho tinha sido quebrado. Tá certo? Tinha sido quebrado. E como que eu sei? Coloca aí. Hebreus 10, 19 e 20. Por que eu sei que esse caminho foi quebrado? Porque Jesus teve que construir um novo caminho. Quando Adão pecou, o caminho para a presença foi quebrado. Aí Jesus teve, olha só, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ou seja, a obra mediadora. Agora veja, pelo novo e vivo caminho. Por que novo caminho? Porque o primeiro foi quebrado. Então precisa de um novo caminho. E por que o caminho é vivo? Porque o caminho é uma pessoa.
O caminho é Jesus, olha lá, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, o seu corpo. Então a obra mediadora de Cristo em morrer na cruz, Ele próprio, Ele é o caminho até o Pai. Então todo aquele que quiser ser destinado para filho, tem que percorrer esse caminho. Quem que é o caminho? Jesus, Ele é o caminho. Mas agora veja só, Paulo está dizendo que nós temos acesso, aleluia, pelo mesmo Espírito. Então perceba, agora vem a segunda pergunta. A primeira pergunta é essa, como saber o caminho? Jesus é o caminho, tá certo? Agora a segunda pergunta, quem nos guiará? Ou seja, quem nos mostrará, quem nos ensinará neste caminho? O Espírito Santo. Então veja, nessa obra da redenção, sempre você vai ver a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora entende porque essa revelação que Deus mostrou para Jacó é profunda demais. Na ponta da escada quem que estava? No topo da escada, melhor dizendo. Deus. A escada é Cristo. Só que agora eu preciso de alguém que me guie por esse caminho. Então presta atenção. Eu tenho o meu destino, qual que é? O braço o braço do Pai. Agora eu sei qual que é o caminho que me leva até o Pai. Quem que é o caminho? Cristo. Só que agora eu preciso de alguém para me levar. Eu preciso de alguém para me guiar nesse caminho. E quem que é que me guia nesse caminho? Romanos capítulo 8, versículo 14. O Espírito Santo, ele é lindo. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra guiados aí significa conduzir segurando com as mãos. Então, o Espírito Santo, agora veja só isso aqui. Oh, meu Deus. Fica de pé aí o Pai, qualquer um faz, aí o Pai. Vem cá, ó, o Espírito Santo. O Pai, olha lá, o Pai. Amém. Deus já está preparando essa família mesmo. Aí vai. Aí, presta atenção. Lá está o Pai. Então, o meu destino, presta atenção. O meu destino é chegar até os braços do Pai. Agora eu preciso de um caminho. Vem aqui o caminho. Eu preciso ilustrar isso para ficar na tua mente. Aqui o caminho, ó, presta atenção. O caminho é Cristo. Eu estou vendo aqui, ó. Esse é o caminho, tá certo? Então eu tenho o Pai, que é o meu destino, é nos braços dele. Por isso que, ó, acesso ao Pai. Por que ele não colocou acesso a Deus? Porque eu sou destinado para ser filho eternamente. E aí eu pergunto, o filho pede licença para entrar em casa? O filho pede licença para sentar no colo do pai? O filho pede licença para dar um abraço no pai? Fala de graça. Aí também não dá, aí meu. Aí está aqui o caminho, ó. Caminho, Jesus. Jesus é tremendo. Aí está aqui, ó. Aí presta atenção. Então, presta atenção. Eu já sei, ó. Tá o Pai, esse é o meu destino. E eu já sei o caminho que vai me levar até o Pai, que é Cristo. Então, eu vou, presta atenção. Aqui Jesus deixou as marcas. Por isso que a Bíblia diz: seguir as suas pisadas. Aí Jesus, obrigado. Aí Jesus passou e deixou as marcas. Jesus deixou as marcas, entende? Só que eu sou homem fraco. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 8, 26? O Espírito Santo faz o quê? Ajuda nas nossas fraquezas. Então presta atenção. Agora eu estou no caminho dessa vida. E aqui por essa vida eu passo por muitas situações, tentações, fraquezas e tantas dificuldades. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo me guiará. O que é guiar? Já disse. Olha só o que é guiar. É segurar nas mãos e o levar. Então preste atenção aqui. Então eu tenho um Pai lá, esse é o meu destino, é no braço dele. Fica aberto aí que eu vou abraçar o Pai, hein? Aleluia. E agora eu tenho o Cristo. Preste atenção, mas eu por si próprio, eu não sei andar neste caminho. Eu por si próprio, eu não entendo esse caminho. E aí quem vem
entra na história o guia, entra na história o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pega e me faz o quê? Olha lá, aí o Espírito Santo, ó, Jesus pisou aqui, pisa aqui também. Jesus pisou, aí eu vou pisando. Aonde o Espírito, olha lá, o Espírito vai me guiando, vai me guiando, vai me guiando. Aí eu vou vencendo as lutas, aí eu vou vencendo as fraquezas, aí eu vou vencendo as dificuldades. Aí o Espírito Santo vai me fortalecendo. Até quando? Aí de repente acaba o meu tempo aqui na terra. O que o Espírito Santo faz? Aleluia. Xaracalabaço. Levante uma das mãos para o céu. Eu vou lhe dar 30 segundos para você bradar de dar glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo está nos conduzindo. Jesus já nos deu acesso ao Pai. Ele nos direciona ao Pai. Foi por isso que Ele falou para os discípulos: ei, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou mandando Consolador. Eu estou mandando Paracletos. Eu estou mandando Conselheiro. Eu estou mandando Professora. Eu estou mandando Advogado. Eu estou mandando guia. Ele vai instruir, Ele vai ensinar, Ele vai ajudar, Ele vai conduzir. O Espírito Santo da verdade. Alabaxarabacaia. E agora, por que eu consigo continuar nessa caminhada? Agora, se tu não dá glória, encerra aqui. Olha só, por que eu consigo continuar nessa caminhada, permanecer no caminho que é Cristo? Por quê? Porque tem alguém segurando a minha mão. O meu guia, o Espírito Santo está com a mão dele bem forte. Não é eu que estou segurando a mão dele, é ele que está segurando a nossa mão. Porque se eu segurar a mão dele, pode escorregar. Mas se ele segurar a minha, não tem como escapar da mão dele. Não tem como escapar da mão do Espírito Santo. Por favor, eu não quero sem como, mas diga para o seu irmão: não tem como escapar da mão do Espírito Santo. Aleluia, não tem como. Aleluia. Sua mão não vai escorregar. A sua mão não vai escorregar, não vai. Agora veja só isso aqui. 8:11, volta aí versículo 11 agora. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito habita em nós, ó. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. Olha só, o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então presta atenção, a presença do Espírito Santo em nós faz o que? Vivifica. E a palavra vivificar significa gerar uma nova vida, produzir vida, tornar vivo. Então, seja a presença do Espírito Santo em mim, a presença do Espírito Santo em você, a presença do Espírito Santo na igreja, a presença do Espírito Santo em nós, habitando em nós, está gerando vida, está nos tornando pessoas vivas. É por isso que o crente não tem uma vida espiritual morta, não tem uma vida espiritual raquítica, não tem uma vida desfalecida, medíocre. É por isso que o crente ele é vivo na presença, ele serve com vigor, ele serve a Deus com alegria. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo está dioturnamente vivificando ele, trazendo vida para ele, renovando ele, restaurando ela. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não esqueça desta palavra: Cristo nos deu acesso, nós temos acesso ao Pai pela presença do Espírito. O Espírito Santo. E aí acabaremos, encerraremos a nossa caminhada aqui na terra. Daqui a pouco, a qualquer instante, a nossa caminhada aqui pode encerrar. Mas uma coisa é certa: nós estamos destinados aos braços do Pai. É daqui para os braços do Pai. Amém? As palmas louvam o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus.